Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. O pastor disse que era para eu dar lugar, que não tinha hora para acabar. Aleluia. O Senhor selou no céu. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, a confiança dos nossos pastores, pastor Paulo, pastora Mona Lisa, vocês são tops. Eu amo demais. E é um prazer imenso servir a nossa igreja. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 17. Essa palavra foi profética. O negócio foi quando o Senhor direcionou, quando Ele falou conosco. O Senhor me direcionou essa palavra. E o Senhor foi selando, né? E eu tenho certeza que essa noite é um divisor de águas para a sua vida. Sei que você pode ter criado expectativas, assim como eu, de receber uma palavra profética do nosso pastor, autoridade espiritual sobre nós. Fica tranquilo que você vai receber para a vida toda. E debaixo da bênção dele, aqui estou eu, como uma boca profética para a sua casa. E eu sei que como crentes maduros que somos, a nossa maior expectativa está sobre aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não é verdade? Aleluia. Irmão, tu dá lugar. Esse teu plim, 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 parece a harpa de Davi. Bota aí um pentecostal. Olha a cara de Robertinho olhando pro pentecostal. Já vejo tu marchando. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Se o pessoal da banda quiser acompanhar, fica à vontade. Fica à vontade. Já vem aí tocando as trombetas de fogo. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos do 8 ao 16. Uma palavra que o Senhor queimou meu coração e me trouxe umas direções diferentes. E eu não sei como foi teu 2024, mas eu tenho certeza que o teu 2025 vai desfrutar de um poder sobrenatural do Senhor. Tenho certeza disso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, repita comigo, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14, diga assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até, repita, até, mais uma vez, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vou continuar. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. O versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e venha orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui alegres porque mais uma vez o céu se abre para falar conosco. A tua palavra está diante de nós e a tua presença está nesse lugar. Nós te louvamos e te glorificamos porque sabemos que tu és um Deus que não se ausenta das nossas dores, das nossas causas, mas a tua misericórdia e a tua graça tem nos
nos sustentado todos os dias das nossas vidas. Nos sustentasse durante tantos anos. 2024 e 2025 não será diferente. Pai, em nome de Jesus, nós não temos, não somos e não podemos nada, mas reconhecemos que Tu és o Senhor, o Deus da nossa vida, aquele que está sentado em Teu alto e sublime trono e que tem a destra da justiça em Tuas mãos. Senhor, nós cremos que este ano vamos viver sobrenatural, vamos viver um ano de manutenção, um ano de multiplicação, um ano em que todos vão olhar e vão dizer: aí está uma mulher que teme ao Senhor, aí está um homem que teme ao Senhor. Então, Pai, sela a palavra de hoje com a Tua autoridade e opera o Teu querer e o Teu efetuar. Ele é bom, é perfeito e é agradável. Então faz conforme a Tua vontade, porque nós estamos aqui rendidos ao Teu querer. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Sente dando glória a Jesus. Aleluia. Eu quero ser direto e objetivo em tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu preciso lhe contextualizar nessa história. Nós estamos olhando para um momento em que Israel está vivendo um problema muito grande, uma divisão muito grande. Deus escolheu 12 tribos, mas por conta de todo um contexto político e religioso, aquelas tribos foram divididas. Israel, com a sua capital Samaria, quem estava reinando era Acabe. E Acabe, assim como os outros reis de Israel, não honrou a Deus em sua adoração perfeita, em uma adoração exclusiva. Então, naquele momento, ele fez alianças com pessoas que estavam totalmente afastadas da palavra de Deus, pessoas idólatras. Então, ele decide se casar com a mulher fenícia, ele decide se casar com Jezabel. E o que vai acontecer é que o território de Israel já não é mais conhecido como um território de adoração a Deus, mas sim um território de adoração a Baal e a Melcartes. Ali já estava imperando todo um reino sacerdotal das trevas, e o Senhor já não se manifestava ali. O período era tão difícil que os profetas estavam escondidos, o momento era tão difícil que os sacerdotes já não estavam mais na mesma sintonia ao qual eles foram criados para serviço a Deus. Então, num ambiente como esse, Deus continua ativo, porque Deus não se confunde com os problemas que acontecem na terra. Deus não se confunde com os problemas que acontecem no mundo. Deus não se confunde com o problema que acontece no dólar. Deus não se preocupa com o problema que acontece no euro. Deus não se confunde com problemas geopolíticos. E Deus não se confunde com problemas de enfermidade. A terra pode tremer, a terra pode gemer, mas aquele que está sentado no seu trono não perde o controle. Ele continua falando com a terra, ele continua operando, ele continua com poder para fazer aquilo que o homem não pode. Então ele vai começar uma era profética. Levanta Elias esse com uma unção tão poderosa que vai ser reconhecido como precursor de um tempo onde ele trouxe uma mensagem de Deus de restauração, uma mensagem para que o povo se arrependesse dos seus pecados, centralizasse na palavra de Deus e abandonasse a idolatria. E ele vai ser o precursor de tudo isso, vai ser o primeiro. E como primeiro, sempre vai passar por grandes desafios. E como primeiro, vai passar por grandes adversidades. Mas em todo tempo, Deus estava lado a lado com ele. Um profeta que não estava preocupado com a aparência, mas em essência obedecer a ordem de Deus. Um profeta que não estava preocupado se na mesa ia sentar rei. Ele estava preocupado em que a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estaria lado a lado com ele. Ele não era alguém que se confundia com conchavo. Ele não era alguém que se confundia com alianças da terra. Ele não era alguém que se vendia. Ele ia onde Deus mandava, falava o que Deus mandava, se comportava como agradava a Deus. E por isso o sustento chega. E por isso o milagre chega. E por isso o poder chega. Sabe o que vai fazer o teu 2025 ser diferente? Fidelidade, constância, obediência. Os profetas vão dizer
aquele que viria para anunciar a mensagem antes de Jesus, teria a unção de Elias, uma unção que despedava o jugo que estava acontecendo. Alguém que tinha coragem e ousadia, não por quem ele era, mas ele sabia quem estava com ele. E a diferença das pessoas que caminham em milagres e em poder e aquelas que vivem uma vida medíocre, longe do Senhor e rogando a misericórdia de homens, é porque não querem viver uma aliança com Deus. Mas aqueles que têm aliança com Deus desfrutam da substância sobrenatural, que é a providência, que é o milagre, que é o recurso. Tem uma palavra para o teu coração, tem uma palavra profética. Agora essa eu não vou liberar sozinha. É o último dia da conferência, mas é o início de Deus te levantar como profeta. É o início de Deus te levantar como profeta dessa nação, de nações. É o início de Deus te levantar como boca para anunciar as virtudes, o poder de Deus. O Senhor me deu uma palavra e você vai profetizar na vida de quem está do seu lado. Agora não profetiza sem fé não, que é pecado. Fica calado que é melhor. Se for para profetizar também, profetiza a medida da tua fé. Se ela for pequena, irmão, fica calada, tá? É melhor, para não vir pouca bênção. Mas se a tua fé for gigante, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu sei que às vezes não é fácil ter uma fé gigante como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequenininho, mas ele é capaz de fazer um estrago no inferno. E às vezes as dificuldades da vida fazem a tua fé estar bem pequenininha, menor que um grão de mostarda. Mas vai profetizar. Com o tamanho do que você tem aí, vai liberar sobre a pessoa que está do seu lado. Porque você pensou que ia receber apenas, mas você não vai só receber não, você vai liberar. Você vai liberar. Você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença nessa terra. Então escuta só. Você vai dizer para a pessoa que está do seu lado. Vai dizer não, você vai sacudir. Porque se está com frio vai esquentar agora. Se está com preguiça vai despertar agora. No 3 você vai dizer assim: haverá manutenção e multiplicação. É no 3, viu? É no 3, hein? Eu sei que você está ansiosa, está ansioso. Você tem noção o que é uma palavra profética? O ano de 2025 vai ser o ano da manutenção de Deus. Vai ser o ano da multiplicação de Deus. Alguém vai olhar e vai perguntar: como é que foi isso? Como é que aconteceu? Como é que a igreja cresceu tanto? Como é que as paredes se alargaram? Como é que encheu tanto de gente? Manutenção. É a manutenção de quem tem vida com Deus, de quem tem vida no altar, de quem tem um Deus que cuida. Vão olhar e vão dizer: como é que foi isso? Não tinha caixa. Estava vindo para cá e o Senhor dizia assim para mim: não tem caixa para fazer o que está no papel. Não tem caixa para expandir. Mas eu, como boca de Deus, quero liberar sobre esse altar, sobre a DEVEC Portugal, que pode dar o caixa no limite, mas o Senhor ainda pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, traz manutenção, multiplicação. Você não sabe como vai acontecer, mas de repente ainda tem, de repente ainda tem. Vai tirando e vai ter, vai tirando e vai ter, vai tirando e vai ter. Eu não trabalho com Deus que precisa de financiamento no banco. Não. Eu não trabalho com Deus que precisa que alguém tenha misericórdia no coração. A sentir de Deus de ofertar, não é sentimento oferta, oferta é decisão. Sentir de Deus de fazer isso pela igreja. Sentir isso de fazer. Meu irmão, se você for esperar sentir para fazer qualquer coisa, faz o seguinte: tira esse casaco e vai lá fora. Você vai sentir um monte de arrepio. E espero que nesse arrepio você lembre de mim. Lembre com bondade. Para você sentir alguma coisa ao meu respeito. Mas se você nessa noite decidiu entregar tudo aqui, entregar tudo no altar, entregar tudo para Deus, você não vai precisar sentir para dar glória.
Eu vou contar até 3, calma, porque eu vou entregar tudo. Calma aí, sei que você está ansiosa, mas você não vai precisar sentir para dar glória a Deus e aleluia. Você não vai precisar receber o teu número de CPF para fazer alguma coisa para Jeová nessa noite. Eu estou falando com o crente que já entendeu e já está abrindo a boca para dar lugar. Já está abrindo a boca para dar lugar, para falar, para profetizar, para falar em língua estranha. Para de esperar sentir para fazer. Começa a fazer até sentir. Começa a fazer até sentir. Começa a fazer até sentir. Eu ainda vou contar até 3. O pastor me liberou na hora, então estou bem light hoje. Viu? Ele não vai me disciplinar. Eu não estou nem ouvindo, pastor. A máscara está me impedindo de ouvir o senhor. Por isso que não é desobediência. Mas escute só. Essa é uma noite diferente. De quem vem buscar socorro no lugar certo. De quem não precisa sentir para fazer, mas faz porque acredita na palavra. De gente que veio aqui disposto a entregar tudo porque já recebeu o suficiente pela vida eterna. Então no 3 você vai liberar para essa pessoa do seu lado e vai dizer: haverá manutenção e multiplicação. Já entendeu qual é o ritmo? Já entendeu? Eu sou da época que o povo dizia assim: vai dando glória a Deus até ser batizado com o Espírito Santo. Ainda tem alguém que crê nisso aqui? Todo mundo antigo, quero ver fazer agora. Era assim, o povo ficava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tinha gente que era cheio, tinha gente que nem da glória a Deus já era cheio. É porque não é gente que precisa sentir para dar glória. É gente que quer sentir, por isso que quer sentir, começa a entoar, começa a invocar, começa a se render, começa a entregar. Então entrega essa palavra agora. Vou contar até 3, hein? É agora. 1, 2, 3, sacode e diz: haverá manutenção e multiplicação. O teu 2025 vai ser diferente. Vai ser. 2024 passou você se arrastando. 2025 vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Você começou o ano dizendo assim: o ano começou agora, eu já tô xoxa capenga. O ano começou agora e parece que eu sou o último bolacha do pacote. Se pegar eu, não tem mais nada. Começou o ano dizendo assim: Senhor, faltam 11 meses e eu não estou conseguindo me levantar no primeiro. Tua vida não é regida pelo tempo do homem. O tempo do homem diz é o primeiro mês de um ano. Mas o tempo que tu tem com Deus não começou agora. O que tu tem com Deus já tem reserva. Tem um pouquinho, mas vai dar para suficiente. Tem pouquinho, mas vai ser o necessário. Tem pouquinho, mas Ele vai usar o que você tem. Então já anota aí na tua Bíblia para não esquecer. Para de inventar moda. A gente ainda vive um evangelho feijão com arroz. Para de inventar moda. Tem umas modas aí muito feias, por sinal. Mulher se vestindo igual homem, homem se vestindo igual a mulher. Muito feio. Ai meu Deus, Senhor, tu não vai me envergonhar. Botei meu salto hoje, vivo com o step para lá e para cá, Jesus. Hoje eu estou de salto. Para de inventar moda. Ainda é sobre azeite. Ainda é sobre farinha. Ainda é sobre unção. Ainda é sobre alguém que está no caminho da oração. Ainda é sobre farinha, ainda é sobre pão, ainda é sobre relacionamento com Jesus. Ainda é, e assim será até o dia que Ele volte. Então para de botar no plano do papel: eu vou fazer isso, eu vou fazer um PhD, uma pós-graduação. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Eu não estou dizendo que você não deve elaborar melhor a sua empresa. O que
eu estou dizendo é: foca no feijão com arroz, porque dá certo. Foca no feijão com arroz, porque dá certo. Foca em ter uma vida com Deus. Porque o que vai acontecer na tua vida, o que vai acontecer na tua casa, não é sobre aquilo que você tem, é sobre a palavra que você carrega. Irmão, se fosse sobre o que eu tenho, nem aqui eu estava, a menor do reino, literalmente. É menor que a pastora eu sou. Jesus. Se fosse sobre o que eu tenho, eu não saía nem de casa. Se fosse sobre quem a gente é, pobre, miserável. Tem gente que até tem um carrinho melhor, mas nunca é sobre o que nós temos. É tudo sobre quem Ele é. Por isso, a tua fé pode estar igual da vasilha daquela mulher. A tua fé pode estar igual aquela panela. Pode estar bem pequenininho, mas é o suficiente para Deus te manter e você viver milagre e viver o sobrenatural até chegar o tempo da multiplicação, até chegar o tempo da chuva serão e temporando, até chegar o tempo da chuva do poder de Deus sobrenatural para transbordar os teus celeiros e os teus lagares. Vou começar a pregar agora. Brincadeira. Só foi a introdução. É o senhor que está fazendo o psiu ou é outra pessoa? Aleluia. Eu fiquei... Por favor, não faça esse psiu não, que eu me tremo logo aqui. Eu fico logo gaga. Veja só. Aqui a gente está vivendo uma passagem em que duas pessoas precisam de uma grande porta aberta. O profeta Elias se levantou contra a idolatria, se levantou para defender a verdadeira palavra de Deus. Nos tempos de hoje, quem se levanta para defender a verdadeira palavra de Deus, muitas vezes pode até caminhar sozinho, mas nunca desamparado. Então Deus levantou várias maneiras de sustentar aquele profeta, de sustentar alguém que faz a obra de Deus com integridade. E quando a gente olha para a história dele, no momento em que ele libera uma palavra profética direcionada por Deus, que nem toda palavra profética vai agradar o coração de alguém, mas ela é certeira para direcionar o povo ao centro da vontade de Deus. E o profeta Elias vai liberar uma palavra de que haveria seca sobre Israel. Haveria seca sobre o tempo de tal maneira que a Fenícia também sofreu com a falta de chuva, também sofreu com a seca, também sofreu com o problema que estava acontecendo. A profecia foi que não haveria água, não haveria chuva, até que o Senhor mudasse a profecia, mudasse a palavra e liberasse outra sentença. E o profeta vai ser obediente e vai liberar exatamente tudo o que Deus falou, mesmo que ele sofresse tais consequências. E às vezes eu penso, será que a gente é crente mimimi, crente Nutella, crente fast food, que só quer falar o que a gente acha que é bonito, que só quer apresentar aquilo que vai dar render like, curtição? Ou será que a gente ainda é como o profeta Elias? Pode não ter muito seguidor, pode não ter muita influência, mas ainda é alguém que entrega com ousadia e coragem a palavra de que a fidelidade, a santidade e a obediência continuam sendo o caminho para a salvação. Mas eu estou numa igreja cheia de profeta. Eu estou numa igreja de gente consciente. E é por isso que o mundo precisa de você. É por isso que você não pode temer as palavras que Deus coloca na sua boca. É por isso que você não pode se omitir em rodas de amizade. É por isso que você não pode dizer que não está ouvindo, porque é melhor ter paz do que ter razão. Discurso esse fascista. Mas nós somos alguém que não está preocupado em ter paz, está preocupado em não sentar na roda dos escarnecedores. Sim ou não, igreja? E aí, para preservar aquele profeta, Deus encaminha ele para Querite. Querite é um lugar esse, um riacho pequeno, um uade. O uade é uma porção de água que dependia de chuva para que ele se mantivesse cheio. Então ele ficou ali durante o período em que a água não secou, porque a chuva não caía do céu. Repita comigo: a chuva não estava caindo. É porque se não for do céu não é de outro lugar mesmo não.
Eu falei uma coisa aqui que saiu sem desconexo. Mas a chuva não estava descendo. Então o riacho do Querite era por um tempo determinado. Querite não era lugar de permanência. Era um lugar passageiro. Era um lugar onde o Elias estava vivendo um milagre para si. Mas Deus queria direcionar ele para uma outra geografia. Para ele ser instrumento de milagre na vida de outra pessoa. Deus muitas vezes vai nos movimentar de ambientes, vai nos movimentar de empresas, vai nos movimentar de país, de geografia. Deus vai nos movimentar, por quê? Porque Ele não quer que a gente viva a bênção sozinho, o poder sozinho, mas Ele vai levar a gente para ambientes que as pessoas precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Por isso não se preocupa se Deus está te movimentando, se Deus está te sacudindo, se você precisou mudar de apartamento para outro, é porque naquele lugar você vai ser bênção. Boca profética. Ali ele era alimentado pelos corvos, não somente egoístas, de tal maneira que deixavam seus próprios filhotes passar fome para poder comer, mas eles eram ferozes, em alta velocidade eles eram egoístas. Mas pela ordem de Deus, de maneira sobrenatural, Elias é sustentado em Querite. Ele tinha água e ele tinha pão e carne, coisa de luxo, coisa que só Deus mima. Dá carne no meio de uma seca, dá pão 2 vezes ao dia, e aí você fica reclamando porque está comendo pão todo dia, porque você está comendo cuscuz todo dia, porque você está comendo às vezes a mesma comida por muito tempo, e você diz: Senhor, eu não aguento mais, se eu respirar sai o cheiro da carne de porco. Quem riu já se entregou totalmente. Ai, um baconzinho, hein? Torresmo, aleluia. Vai que tem criatividade, gente. Vai inventando novos pratos, dizendo: Senhor, obrigada. Obrigada porque tem na minha casa. Obrigada porque tem na minha mesa. Obrigada porque tu tem me sustentado. Querite secou. E a ordem de Deus é: vai para Serepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. E coisa irracional essa que Deus vai dizer para o profeta. Porque se ele estava vivendo já um irracional, um milagre, um sobrenatural, ser sustentado por um corvo, agora ele vai dizer assim: pronto, o corvo está me obedecendo, agora a viúva também vai. Mas naquele contexto, a viúva normalmente eram mulheres pobres. E se ela não tinha filhos, uma mulher ainda mais miserável, alguém que não tinha posses, não tinha riqueza. Mas o profeta Elias não temeu a ordem, pensando na circunstância terrena, porque ele não caminhava pela circunstância da terra, ele caminhava pela palavra que recebeu. Por isso a terra poderia dizer: é viúva, está sozinha, pode não ter muito, mas ele sabia que quem estava liberando a palavra era o provedor. A viúva era só o meio, a viúva era só o canal, a viúva era só o vaso, era só o instrumento, mas a palavra da provisão vinha do alto. A palavra da provisão vinha do alto. Eu sei que racionalmente a tua terra, os teus planos dizem assim: viúva, o que eu devo é tão grande que nem a viúva vai poder me ajudar, que nem alguém muito rico vai poder me ajudar. A minha situação, meu casamento está tão ruim que ninguém vai poder me ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa: é só o canal. Para de olhar para a aparência. Ele parece pequeno, a oportunidade parece pequena, parece que não vai ter condição de te ajudar, mas Deus vai te conectar com quem não é, para fazer chegar aquilo que você precisa. Às vezes a gente acha que é gente de paletó brilhoso que vai chegar e vai trazer a bênção. Mas eu já recebi a oferta. Pois é, da onde se menos espera, porque a glória é toda dele. Então ele recebe essa ordem, mais uma ordem irracional, e ele obedece. O profeta caminha pela palavra, não pelo aquilo que ele vê, pelo aquilo que ele sabe. Então ele sai da terra desértica da Palestina, sai da área que depende de chuva e vai para uma área diferente. O Querite vai cortar todo o transitório da fronteira. O Querite, ele vem alimentado do Rio Jordão. E quando ele vai para Fenícia, para Sidom, para Serepta, quando ele vai para lá, ele precisa atravessar todo esse processo.
E ele vai chegar num território que é banhado pelo mar Mediterrâneo, que vive na costa, que tem rios profundos, que tem água na terra em abundância. Querite tinha riacho, Uade, lugar de pouca água, que dependia da chuva. A terra de Sidom, a terra de Serepta, era um lugar que tinha rios profundos. Podia demorar a chover, mas a água ia ter. Porque aquele rio profundo para secar demorava muito. Por mais que nação precisasse beber água dali. Mas era uma terra idólatra, que adorava a Baal, Deus considerado esse da fertilidade, da tempestade e da chuva. Mas o texto nos diz, os estudiosos, e não vou dizer estudiosos para dizer que eu não estudei sim, Champlin, Joséfo, vão dizer que quando a chuva alcançou o auge, a Fenícia sentiu de tal maneira que a chuva também não estava caindo lá. Se a chuva não cai lá, não tem um sistema de irrigação que tem hoje em dia, não tem a tecnologia que tem hoje em dia para irrigar toda a plantação e eles conseguirem plantar e colher os frutos e ter comida em abundância. Então a Fenícia estava sofrendo também com a seca e com a prova, que foi a palavra profética que Elias liberou. Só ia passar quando Deus revogasse a sentença. Um país idólatra, que já estava com pessoas não tendo mais o que comer, assim como a viúva. Porque deixa eu te falar uma coisa: fertilidade, produtividade, prosperidade e abundância não está baseado na terra, não está baseado na chuva de rios terrenos. Porque para trazer prosperidade e abundância precisa cair água de cima. É água da chuva, é água do alto. Abundância e prosperidade é sobre coisa que vem de cima, é sobre fontes superiores, é sobre fontes que vêm de Deus. Ele é a fonte de água da nossa vida. A tua resistência nesse deserto, nessa circunstância, nesta prova, vai mostrar para todo mundo que você não precisa de rios profundos de Baal. O que tu precisa é a chuva do Senhor, é a palavra de Deus, é a manutenção. Então aquele povo, tanto Israel como Serepta, viviam adorando a Baal. E Baal não tinha poder para resolver nada. Poderia sambar, poderia fazer o que fosse, cortar, jorrar sangue, fazer sacrifício. Você pode buscar o Deus que for, a religião que for, mas na hora do teu socorro tu veio foi aqui hoje. Sabe por quê? Porque chuva de verdade para trazer prosperidade de verdade, abundância de verdade, milagre de verdade não é sobre a terra, não é sobre Deus que a gente molda conforme a nossa vontade, é sobre aquele que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora da gente largar a mão de confiar naquilo que o nosso braço pode, naquilo que o nosso olho vê e naquilo que a nossa mão toca, e começar a levantar a nossa mão e começar a receber a providência que vem do alto. Eu sei que você já sabe disso, custa nada lembrar. É do alto. Muito obrigado, meu irmão, deixa eu abençoar. É do alto. E quando ele chega naquele cenário profético, quando ele chega naquele ambiente profético, o que me chama a atenção é que ele precisava de uma porta, sim ou não? Ele precisava de alguém para lhe suster. Me ajuda aí, para lhe suster. Vim aqui, não era porque para o senhor repetir não, mas ainda bem que o senhor repetiu. Alguém que lhe sustentasse, alguém que uma porta que trouxesse para ele segurança, abrigo, comida, nem que fosse um feijão com arroz, nem que fosse só uma farinha, um pouquinho de azeite, mas alguém que abrisse uma porta para ele. Ele caminhou debaixo de uma palavra profética em direção a um cenário, a uma geografia. Imagina comigo, aqui está Elias caminhando e aqui é a porta da cidade. Olha para esse altar aqui, imagina uma porta, a porta da cidade. Foi o lugar de encontro, a porta da cidade de Serepta. Aqui é o profeta Elias, ele está caminhando em direção à porta, obedecendo a ordem de Deus, fazendo o que Deus mandou. Ele precisava de uma porta aberta para lhe sustentar, e ele obedece e chegou na porta. Agora imagina comigo do outro lado, a viúva de Serepta, uma mulher que estava num cenário tão ruim, que ainda tinha água, rios eram profundos, ainda tinha, a seca ainda ia durar mais tempo, ainda tinha água,
mas o pão já estava no fim. Eu não sei se ela já estava com fome há muito tempo e racionando o alimento. E racionando de tal maneira, só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Uma coisa eu sei, a certeza que ela tinha era que o que ela tinha não era suficiente para ter um depois na sua vida. A sentença era até aqui e não mais adiante. Até aqui e eu vou morrer. Até aqui eu e meu filho não vai mais suportar. E talvez você chegou aqui nessa noite. A minha força é até aqui. Não tem depois. Eu vou desistir. Talvez você chegou até aqui com um casamento falido e você dizendo: é até aqui, eu vou me divorciar. A porta que você disse para Deus hoje é a porta de dizer: Senhor, é até aqui e eu vou morrer. Mas quem disse que a sentença na tua vida vai sair da tua boca? Quem disse que a direção dos teus dias está decidido por aquilo que você quer? Eu vim da parte de Deus para te dizer: ainda tem depois. Ainda tem depois. Ainda tem depois. Você pensou: eu só vou suportar mais um dia. Eu só vou aguentar mais um dia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: muitos dias ainda serão acrescidos na sua vida. Muitos dias, muitos anos, muito tempo. Não é a porta da morte, é a porta da oportunidade. Essa noite Deus está fechando a porta da morte e está abrindo a porta da vida, a porta da oportunidade, a porta do milagre. Isso é para quem crê. Quem crê já está dando glória a Deus. Quem crê já está dando aleluia. Quem crê já está agradecendo. Aquela viúva, a sentença dela era a morte. Então ela está atrás de uma porta. E a porta dela era para morrer. Ela precisava de lenha para produzir o bolo para ela e para o filho e morrer. Então ela estava atrás de lenha. Repita comigo: lenha. 2 cavacos, 2 pedaços de lenha, porque o que ela tinha era pouco. Então ela era capaz de carregar suficiente, porque o que ela tinha era pouco. Não precisava de muita lenha. Mas ela ainda sabia que na porta tinha lenha. Ela sabia que na porta ainda tinha lenha para queimar mais um dia. Que bom que ela ainda sabia onde encontrar lenha. Que bom que ela ainda sabia onde encontrar ajuda por mais um dia. Por mais que a cabeça dela dissesse: vai morrer, ela disse: não, eu vou pegar a lenha, porque eu vou morrer, mas o dia não é hoje. Que bom que você veio para a porta certa, para o lugar certo, buscar a resposta certa. Porque para você poderia não ter depois, mas você não desistiu hoje. Você não desistiu hoje. E porque você não desistiu, você veio buscar a lenha na porta. Imagina comigo agora ela indo buscar lenha na porta. E porta é lugar de milagre. Porta é lugar onde Deus ama trabalhar. E isso não é a Andréele que está inventando. A viúva de Naim se encontrou com Jesus aonde? Na porta. Engraçado, né? 2 viúvas que se encontram com o milagre na porta. É lugar onde Deus gosta tanto que Jesus disse em João 10: eu sou a porta da ovelha. Ei, você veio buscar na porta certa, no lugar certo, o graveto no lugar certo. Você ainda sabe onde buscar ajuda. Você ainda sabe onde busca reforço. Você ainda sabe onde busca força. Você ainda sabe onde tem milagre. É aqui, é na porta. É Jesus que vai fazer a mudança do teu 2025. Porta é um lugar tão especial para Jesus, irmão. Tão especial para Deus, porque por diversas vezes Ele utiliza essa metáfora. Mateus 7,7: aquele que procura encontra, aquele que busca, aquele que bate, Ele tem a porta
aberta, porque todo aquele que insiste, que bate, a porta vai ser aberta. Então Deus sempre trouxe a menção de que portas são ambientes de milagres, são ambientes do sobrenatural, são ambientes do poder de Deus, de tal maneira que ele diz em Apocalipse capítulo 3: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta está diante de você. A porta agora nem todo mundo tem coragem de entrar pela porta, ou tem condições de entrar pela porta. Apocalipse capítulo número 22, o texto nos diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes comerão do fruto da árvore da vida e entrarão pelas portas. 2025 tu não vai desviar não. 2025 tu não vai se afastar do evangelho não. 2025 é ano de estabilidade ministerial, é tempo de estabilidade espiritual, é tempo de estabilidade financeira, estabilidade na tua saúde, estabilidade nos teus dias. E libero sobre você a palavra que está em Isaías 33 versículo 6, a parte A, que diz: haverá estabilidade nos teus tempos. Teologicamente, a porta que Jesus se refere sempre é a porta da salvação. E se tem algo que Ele pode fazer na nossa vida que ninguém pode fazer, é a salvação da nossa alma. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se por acaso eu não encerrei não, para você não se levantar para ir embora, preste atenção. Mas se você chegou aqui afastado, ou se você chegou aqui sem uma aliança com Jesus, Ele me trouxe aqui para te dizer: a porta ainda está aberta, a porta da graça está aberta. Então aquele que quiser entregar sua vida para Jesus, ele vai ter não somente a salvação da sua alma, mas Ele garante que vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Ele vai estar contigo ombro a ombro, Ele vai ser o teu amigo, o consolador, o teu ajudador, aquele que busca o seu reino em primeiro lugar. Não vai lhe faltar pão, não vai lhe faltar água, não vai faltar vestimenta. A porta da salvação também traz a salvação na terra, porque o nosso Deus não está apático ao nosso sofrimento. Ele é um Deus que se envolve com as nossas causas. E Ele me trouxe aqui para te dizer: eu me envolvo com o teu sofrimento, eu vejo a tua situação e eu não vou deixar você morrer nesse cenário. É um ano de vida. Tu pensou que ia infartar? Tu pensou que ia morrer? Foi Jeová te dando só um susto, para tu saber que Ele ainda é Deus que sustenta a tua vida. Tu tá vivo! Tu tá viva! Tu não vai morrer! E a verdade é que naquele lugar, na porta onde tinha lenha, a esperança dela estava na lenha para fazer um bolo. A porta era a lenha. E a nossa esperança ainda é o madeiro, a lenha da nossa vida, a lenha que nós buscamos todos os dias, a lenha, o madeiro em qual o Senhor manda fogo. Será que tem crente pentecostal aqui? Tem crente avivado ainda aqui? Sabe por quê? Não basta apenas pegar graveto, tem que tocar fogo. Tá pensando o quê? Que é só sentar nesse banco? Toca fogo! Desemboca esse vaso! Deixa Deus te encher de azeite! A lenha toca fogo. E o Espírito Santo nos capacita dia a dia, nos dando o poder, porque nas nossas angústias, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, que nas nossas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa de tal maneira que a gente se alegra na angústia, se alegra na fraqueza, se alegra no problema, porque a gente sabe que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Tem alguém forte aqui? Toca fogo nessa lenha. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 6, meu irmão, que o fogo arderia continuamente sobre o altar, mas havia um dever sacerdotal, e acredito que todo mundo sabe, era o quê?
tirar a cinza de manhã e colocar nova lenha. O segredo ainda está na lenha. Está no madeiro. Jesus é a porta que vai fazer um milagre na nossa vida. Então a porta se tornou o encontro da oportunidade, a conexão entre alguém que estava precisando também, tanto quanto se encontram na porta. Dois pedintes, dois precisando de milagre, dois precisando de ajuda. Era Elias pensando, será que é essa viúva que ele falou? Eu acho que é. Como é que ele teve certeza? Eu fiquei perguntando, Senhor, como é que Elias sabia que era essa viúva? Primeiro, como é que ele sabia que era viúva? Tinha aliança na época, Senhor? Como é que ele sabia que ela era viúva? Tem viúva que usa aliança ainda. Sim ou não? Tem gente que anda. Primeira função para descobrir que era uma viúva: catando graveto. Normalmente era a função do homem carregar a lenha e estocar em casa, para não precisar ir sempre. Então, tudo bem, uma hipótese. Ela é uma viúva. Por que esta é a viúva? E aí eu parei e fiquei meditando nisso. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Como é que ele sabia que era essa viúva? E aí o Senhor falou comigo dizendo, esse é o problema. A gente sempre espera sinal quando a gente precisa caminhar apenas pela palavra. A gente sempre precisa achar que vai ser algo vislumbrante de tal maneira que a gente vai dizer, é essa pessoa que vai me ajudar. Mas caminhando pela palavra, identificando que ela era uma viúva, Elias deu duas ordens a ela. A primeira, vai e busca um pouco de água. A segunda, traze-me também um pedaço de pão. No processo do pedido, no processo do chamado, no processo que ele está em comunicação com aquela mulher, ele percebe o nível da disponibilidade e obediência. Então não é sobre alguém perfeito que vai se encaixar na tua agenda. É sobre alguém que você vai encontrar que está disponível e obediente. A gente não precisa dizer, Senhor revelou. O nome dela começa com A, termina com I, no meio tem um D. Então eu acho que era, como é teu nome, fulano? Não. Você caminha com palavra, não é com superstição. Você caminha com palavra, não é com misticismo. Tu caminha com palavra, não é com horóscopo. Tu caminha com palavra, não é com cultura. Tu caminha com palavra. O que você precisa saber quando chegar no ambiente da porta da oportunidade é se tem gente disponível e obediente. Então está na hora de começar a falar e se relacionar. Sabe por que as coisas não estão funcionando em alguma área da sua vida? Sabe por que algumas coisas não estão expandindo e não estão crescendo? Porque você não abriu a boca para falar e se relacionar. Portas de oportunidade de milagre ainda se tratam de pessoas ajudando pessoas. Comunidade dos santos, um edifica o outro, um ajuda o outro. Sabe qual é o problema? É que tem gente que não abre a boca para falar porque não quer perder a bolacha. Porque não quer perder o lugar, não quer perder a oposição, não quer perder o que tem. E parece até que tem muita coisa, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que na tua mão vai perecer, vai morrer. Tanto Elias precisou abrir a boca para pedir, como a viúva precisou desabafar para ele saber o que está acontecendo. Então você vai ver as coisas acontecerem e o milagre chegar quando você se relaciona com pessoas. Porque o segredo do milagre de Deus aqui é a comunhão. É a unidade. Pessoas que estão no mesmo propósito e se ajudam porque caminham debaixo da mesma visão. Quer ver frutificar o ano 2025? Abre a boca e se relaciona. Para dessa soberba espiritual. Eu posso tudo sozinha. Para de ser essa mulher que a viúva de Sunem. Vai tudo bem, Deus sabe. Cada um Deus lida de um jeito. E se Ele quiser que tu abra a boca e tu tá com a boca fechada, às vezes tu tá na porta da oportunidade. Tem alguém que tá do teu lado, que é a pessoa que tem a unidade para te ajudar. É a pessoa que tem a força para te ajudar. É alguém que tem uma palavra de consolo, de incentivo, de consolo, de conselho. E você tá calada. Se relaciona, sacode a irmã que tá do teu lado e diz assim, se relaciona. Se relaciona, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca para a pessoa certa. Ele abriu a boca para pedir a viúva. Palavra de Deus ordenou. Ela viu que ele era profeta, porque ela diz, assim como vive o Senhor teu Deus, e Yahvé, todo-poderoso, Elohim, Deus eterno, Deus todo-poderoso,
Ela sabia que ele era alguém que caminhava pela palavra de Deus, porque é assim que ela se refere a ele. Ou seja, ela abre a boca para a pessoa certa. Não vem inventar de abrir a boca para gente que é fofoqueira. Aí depois fala que é Deus que não está agindo, ou que Deus está te defamando pela igreja. Não, é você que não discerniu e não teve maturidade para saber quem pode confiar e quem pode abrir a história da tua vida. Aí tem gente que está sem ter o que comer em casa. Só tem uma bolacha de creme crack que é aqui, meu filho. A creme crack aqui não chega aos pés da Vitarella. Vitarella, pelo amor de Deus, me patrocina. Que saudade de comer uma bolacha creme crack Vitarella com manteiga, café e com ovo. E para luxar, para me dizer mimimei com goiabada. Fechou. Tem mais alguém comigo nessa palavra? Aí tem gente que está lá, só tem um pacote, só tem um galão de água, aquelas águas que limpa, né? Que comprou no IKEA, sei lá onde, que purifica. Aí está lá purificando, dizendo: Senhor, não deixa a garrafa quebrar, não deixa o filtro falhar, Senhor. Multiplica a filtragem desse filtro. Mas você simplesmente poderia falar com a ação do acolhimento da igreja. Poderia falar com a pastora, com o pastor. Mas sabe qual é o problema? Os seus traumas. Porque foi largada por um pai? Por quê? Porque você foi abandonada por um marido? Ou porque você se acha macho o suficiente para prover aquilo que a tua família precisa? Seja macho o suficiente para ter humildade e saber que precisa prover. E às vezes a providência não vem do seu jeito, mas vem do altar. É, irmão, eu falo que Deus manda. Talvez eu não saia viva aqui, Jesus. Mas pelo menos a porta do céu está aberta, né? Pelo menos para lá eu vou. Escute. Não acabei ainda não. Então aquela mulher, eles precisaram se relacionar para que o milagre acontecesse. E o que é interessante é que ele dá a primeira ordem e ela obedece, porque os rios eram profundos, mas a comida não tinha. O que tinha era pouco. E na história ela vai acrescentar o filho. A história era entre o profeta, a viúva e Deus. De repente, na resposta, ela acrescenta o filho. Mas se eu te disser que os teus argumentos para dizer eu não posso fazer para o reino porque eu preciso ajudar em casa, eu não posso ofertar porque eu preciso ajudar em casa, eu não posso dizimar porque senão eu não pago a conta de luz. Se você entender que é sobre entregar para o reino primeiro, ofertar no reino primeiro, cuidar do reino de Deus em primeiro lugar, você vai ver não somente você, mas você, o seu filho, a sua casa, viver milagre, manutenção e providência. Faz como o profeta disse. Faz primeiro para ele. Faz primeiro para o reino. Faz primeiro para a obra. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente anda baseado na racionalidade secular. O que é? O que tem na minha conta é o que vai resolver o meu problema. Mas tem gente aqui que se caçar todas as contas que você tem, você não quer nem caçar, porque se caçar vai descobrir dívida que você nem sabia. Então é melhor nem caçar. Vai orando, pedindo para Jesus queimar, que nem a senhora dizer, vai queimando Jesus, vai queimando Jesus. E o ser humano, ele é levado a procurar todos os dias um nível de estabilidade na sua vida, sim ou não? Mas sempre vai ter uma área da nossa vida que vai estar instável. Não sei se é sua finança. Eu não sei se você chegou aqui hoje com um problema na sua saúde. Se você chegou aqui com um problema no seu casamento, com o seu filho. Alguma área da sua vida está sofrendo uma instabilidade. E a gente sempre busca ter o controle de tudo, a estabilidade de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre o remédio vai controlar o que somente as coisas de Deus vai controlar. Deus deu saúde, Deus deu a palavra da ciência para que o homem desenvolvesse medicamentos para te ajudar. Glória a Deus por isso. Mas não coloca a tua confiança da estabilidade da tua saúde nisso. Nas vitaminas, nos multivitamínicos, nas creatina, nas proteínas, nos isso e nos aquilo. Porque a gente vê pessoas que podem ter a melhor saúde do mundo, mas o Senhor, quando quer, Ele leva.
Quando a enfermidade às vezes pode bater e você diz, nossa, aquela pessoa é tão saudável. Como é que pode ela ter ficado doente? Gente, não é possível. Ela só come alface. Como pode? Por isso o problema, só come alface, não tem estabilidade na dieta. Se tivesse alface e chocolate, estava certo. O problema é o quê? A falta de estabilidade no cardápio. Brincadeira. Esse parênteses é meu. Mas escute. É por isso que tem pessoas milionárias que acham que estão estáveis. De repente a empresa entra num problema, num erro humano. E as contas vão à falência e de repente aquele que era milionário ficou pobre. Quantas vezes a gente já viu no jornal pessoas que ganharam nesses jogos de sorte e viveram a maior vida de azar? Por quê? Gastaram tudo, ficaram pobres. Buscando uma vida de estabilidade, pessoas têm se matado no trabalho. Tem gente aqui dando jornada 24/24, ainda arruma mais 2 horas no dia, que é 26 o dia dela, para estar na igreja. Aí está vivendo uma instabilidade na família e não sabe por quê. Vou te apresentar o porquê. Falta de estabilidade nos teus programas, no teu plano. Tem gente vivendo vida de instabilidade financeira e por isso tem buscado trabalhar tanto e está vivendo um nível de escravidão muito grande. Não percebe, mas está servindo a Baal. Não percebe, mas está se dobrando aos deuses do Egito. Israel não percebia. O tributo ficava mais alto, os impostos ficavam mais altos, o salário continuava mínimo. E o que precisava dobrar? A escala de trabalho. O que precisava fazer? Hora extra. Para o quê? Para manter o sustento dentro de casa. E quando viu, viraram escravos. Saíram de posição de honra para escravo. Sabe o que vai trazer estabilidade nos teus dias? A manutenção da tua casa em 2025. A multiplicação dos teus celeiros. É uma vida de fidelidade, obediência, serviço do reino de Deus. A estabilidade de Deus vai chegar. Esse ano vai chegar. A área que tu veio clamando aqui nessa noite, Ele está trazendo estabilidade. Ele está estabilizando o teu batimento cardíaco. Ele está estabilizando a tua glicose. Ele está estabilizando. Ele é a régua. Ele é a métrica. Ele é o termômetro. E aquela mulher não estava buscando estabilidade, ela estava buscando a porta para morrer. Mas ela vai viver um tempo de estabilidade. Ela vai viver um tempo de manutenção. Porque o também ela não rejeitou. Apesar de ter argumentado em defesa da sua casa, ela aceitou o chamado e o pedido do profeta. Porque antes de Deus te pedir qualquer coisa, Ele te chamou antes. Antes de Deus pedir o teu recurso financeiro, Ele te chamou antes e te deu salvação. Porque Ele não precisa do teu dinheiro, Ele precisa do teu coração. Antes de Deus te pedir esse namoro que está em fornicação, Ele não está pedindo primeiro o namoro, Ele está pedindo primeiro aquela aliança que Ele tem contigo, porque Ele te chamou antes. Muitas vezes a gente obedece o primeiro chamado de Deus. Aqui tá tudo bem, Senhor. Aqui, ó. Tô aqui no altar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu te adoro, Jesus. É por Ele que eu tenho gastado a minha vida. Abriram mão de tudo, eu não canto é nada, Jesus. É por Ele que eu tenho gastado a minha vida. Renunciando tudo. Ah, tá renunciando mesmo. Aí você diz, não, Senhor, mas eu gosto tanto dEle. Não, Senhor, mas eu preciso disso para sustentar a minha casa. Deixa eu te falar uma coisa, quem vai te sustentar em 2025 não é namorico. O que vai te sustentar em 2025 não é o trabalho que tu tem fazendo horas e horas extras. É se tu tá caminhando em obediência aos princípios da palavra, caminhando com Jesus, regulamentando os teus passos, endireitando os teus planos. O primeiro ela vai muito fácil. O segundo ela argumenta, justifica. E Deus me trouxe aqui para te dizer, manutenção, multiplicação. Um 2025 diferente é para quem não apresenta também. É para quem diz, eis-me aqui, Senhor. O também de Deus vai nos custar muito, mas não tem nada que nos custe tanto que não seja a morte, o inferno, longe da presença de Deus. Melhor é andar pela porta estreita, pelo caminho estreito, mas a porta da salvação está aberta, do que tu tá andando pelo caminho largo, dizendo, tô adorando a Jesus, e quando chegar o grande dia, Ele vai te dizer, aparta de mim que eu não te conheço. O também de Deus
vai requerer sacrifício, porque a porta da oportunidade, o madeiro diz uma coisa para nós: quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Aquela mulher no primeiro obedeceu em paz, na segunda ela voltou e argumentou, mas uma coisa é certa, quando ela ouviu o profeta dizendo: faz primeiro para mim, divide comigo, o que tu tem é pouco, mas divide, é pouco azeite, divide, é pouca farinha, divide, não larga a tua obra, o teu ministério, porque tem pouco azeite, pouca farinha. Não, faz o seguinte, divide o fardo com ele. Porque quando tu divide, a manutenção chega. Aquela mulher pegou aquela palavra, pegou os gravetos, pegou a cruz, pegou o lenho, pegou o sacrifício dela e caminhou para sua casa. O profeta não foi com ela não, podia ter ido, né? Podia ter ido sentado na mesa e comido, glória a Deus, aleluia. Mas ele ficou lá na porta, o que o texto nos indica é isso. Ele ficou esperando ela voltar com o pão, voltar com o bolo. E ela carregou a lenha. 2 gravetos, que para muitos parece pouco. A tua prova parece pouca, mas só você sabe o peso que esses gravetos têm. Só você sabe o peso e a responsabilidade de que tem que caminhar por uma palavra que você recebeu na porta. Carregar a palavra que Deus te pede, de uma palavra de santidade, de obediência, de renúncia, de compartilhamento, de propósito, de aliança com Ele. Você sabe o nível da responsabilidade. E por isso ela carregou. Escuta isso aqui. Chegou em casa, tocou lenha, tocou fogo, tocou fogo, tocou fogo. Sabe qual é o problema? É que você ainda não tocou fogo aí não. Toca fogo aí um pouquinho. Ela tocou fogo. Porque o bolo, o milagre, a providência só veio depois da lenha, do sacrifício, da cruz. A lenha chegou em casa, o fogo tocou, ela produziu o bolo e a manutenção e a multiplicação veio. Sabe qual é o problema? Tem gente que tem lenha em casa, tem farinha na panela, tem azeite na botija, mas não está tocando fogo. E eu não vim aqui apenas como pentecostal, não. Vim aqui com uma boca de conselho para a sua vida. Sabe o que faz madeira tocar fogo? Eu aprendi aqui. Marido ligou pela primeira vez a lareira no Natal. A gente ligou para Deus, o mundo para ajudar e ninguém atendeu porque era o dia do Natal. Todo mundo arrumando a véspera de Natal, todo mundo arrumando sua ceia. E a gente, meu Deus, e agora? Perguntou o povo do mercado. O povo do mercado, ninguém que sabia. Dizia: rapaz, não é possível, tu é português, tu mora aqui. Toda casa tem lareira, menos a tua. É, a minha não tem. Nunca tive, ninguém sabia. A gente ficou perguntando. Aí tem uns negocinhos assim, pega umas pastilhas, sei lá o que é aquilo. A sandália, centelha, fogo, lareira, labareda. Tudo tá lá. Aí você, se eu tivesse levado a madeira grossa do jeito que estava para dentro de casa, eu podia botar álcool, podia tocar fósforo, podia pegar papel, não ia tocar. Porque tinham centelhas. O que precisava era de centelhas de fogo forte. E a manutenção daquilo para que a lenha tocasse fogo e esquentasse a casa. Que pudesse produzir qualquer coisa. Aquela mulher precisou ligar aquilo ali. E não foi um trabalho fácil, mas quem vive na prática de acender lareira não teria o trabalho que eu tive. Eu não, é ele, né? Eu fiquei só de longe com o Estezinha rindo da cara dele. Aquela mulher tinha prática com a lenha. Podia não ter marido, mas tinha prática com a lenha. Poderia não ter ninguém para ajudar, mas tinha prática com a lenha. Relacionamento com a lenha. Ela sabia como tocar fogo. Ela sabia como fazer. Você sabe como fazer. Você veio buscar a lenha. Você está carregando a sua lenha. Você leva para sua casa e você sabe como tocar fogo nela. É jejum, é oração, é campanha, leitura da palavra, é busca, é santidade, é obediência. O fogo vai tocar. Ela vai fazer o bolo. A farinha não vai faltar. O azeite não vai acabar. Sacode a irmã aí e diz assim: toca fogo. Diz de novo, vai que ela é presbiteriana. Vai ter a presbiteriana renovada, né? Nada contra aí, viu?
Fala de novo, taca fogo. Pergunta assim, tu ainda sabe tacar fogo? Agora que eu percebi que eu estou falando nordestinês, né? Taca fogo, vulgo, acende o fogo. Vulgo, taca, né? Taca fogo. Não existe em dicionário nenhum isso, gente. Você vai ver o milagre chegar quando o fogo estiver aceso. Porque ela vai pegar a farinha da panela, ela vai pegar o azeite da botija, vai produzir e o milagre vai acontecer. Por quê? Porque o que ela tirou não saiu do lugar. Eu falei sobre manutenção, sim ou não? Estabilidade, sim ou não? Agora preste atenção, o milagre está aqui. Quando ela tira um pouco da farinha, um pouco do azeite para fazer para ele, a quantidade continua a mesma. Porque o que está acontecendo aqui não é milagre de multiplicação. Multiplicação Deus fez com pão e peixe. Multiplicou, foram muitos que foram jorrando, que foram se dividindo e foi alcançando. O pastor Felipe uma vez pregou uma mensagem aqui que eu nunca esqueci e foi dividindo e a multiplicação aconteceu. Então ali é a multiplicação, mas aqui é manutenção. Era ela tirando da panela um pouquinho, tirando da botija um pouquinho e continuava a mesma coisa. Me diga uma coisa, o azeite era o mesmo, sim ou não? A farinha era a mesma, sim ou não? A panela, a botija, o que era diferente da primeira oportunidade que ela foi buscar ali? O que é diferente? Porque ela foi lá buscar lenha para fazer o pão e morrer. Agora ela está fazendo o bolo e não vai morrer. O que é diferente na vida dela? Se a panela é a mesma, o azeite é o mesmo, a farinha é a mesma, a botija é a mesma, tudo é o mesmo. Mas o que é diferente? O método. O método dela levava à morte. O plano dela levava à morte. Agora ela caminha pela palavra profética. Agora ela caminha pela palavra de Deus. Agora ela caminha pelo assim te diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. O azeite é o mesmo, pouquinho. A farinha é a mesma, é um pouquinho. Mas o método é totalmente diferente. É totalmente entregue à palavra profética, a palavra de Deus. Tem alguém aqui que caminha pela essa palavra? Tem alguém aqui que caminha pela essa palavra? Pega a tua Bíblia e levanta, levanta. É um ato profético. Diga assim, 2025 é o caminho pela palavra. O azeite é o mesmo, a farinha é a mesma, mas haverá manutenção, haverá o tempo da multiplicação. Confia nisso, caminha por isso, acredita nisso, porque o segredo não está no profeta, está na palavra que ele liberou. E quem deu a palavra? Deus. Então não é sobre o que você tem e nem sobre o que você faz, é sobre quem está mandando. Não é sobre quantidade, é sobre obediência. Porque o povo de Israel, peregrino no deserto, vivia com um maná. E não era sobre quantidade, era sobre a qualidade do que eles faziam com Deus. Porque ele disse, no momento que vocês juntarem para comer no dia seguinte vai dar bicho. Porque não é sobre a quantidade, é sobre o suficiente, a manutenção. Deus não vai deixar faltar a manutenção na tua casa. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você sucumbir. Deus não vai deixar você desistir. Ainda tem azeite. Você ainda tem azeite. Você ainda tem farinha. Aí a palavra do Senhor diz, vou encerrar agora. Que ele disse, até que. Agora tem um depois na vida daquela mulher. Sem perspectiva de vida. Sem planos para 2025. Talvez alguém perguntou assim, qual é o teu plano para 2025? Você disse assim, vencer o leão de hoje. Porque eu já estou acumulando uns 5 leões diante dos anos passados. Talvez você não tinha um depois. Para você era morte, desistir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu tenho um depois, eu tenho um plano, eu tenho uma história, eu tenho para você um até que, porque eu vou te sustentar até que venha chuva, 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 e vai encher, vai multiplicar, vai frutificar, vai ter colheita, vai ter abundância, vai ter o mover de Deus. Então o que você precisa? Ter um depois e um até que. E o depois e o até que é aqui no altar.
é com Jesus. A porta, o madeiro, a obediência, a palavra. Eu quero saber aqui nessa noite se tem alguém que está afastado do Evangelho. Sabe o que significa isso? Você está aqui e acha que ninguém está vendo, mas Deus sabe. Isso não é palavra de André L. A dracma perdida foi Jesus quem disse. Estava dentro da casa, mas estava perdida. Estava dentro da casa, sem perspectiva, sem depois, sem até, sem vida eterna. Se morrer agora, já sabe, vai para o inferno. A palavra é essa, não tenho medo de falar não. E pelo contrário, Jesus falou muito sobre o inferno e por isso que eu falo, porque o Evangelho é isso. Salvação, vida eterna ou inferno, condenação eterna. Então a minha pergunta é, até quando a gente vai fingir, viver de aparência, sentado no banco, achando que ninguém está vendo e levando as consequências de uma morte, de um até e um depois que ninguém quer viver? Se perguntar aqui quem quer ir para o inferno, eu duvido você levanta a mão. Levanta, eu vou orar por você para libertar agora. Eu oro, bota a mão sobre a cabeça. Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Levante sua mão. Agora tem alguém que quer ir para o céu? Foi muito fraco, gente, sério. Se vocês soubessem o que é o céu e o que é o inferno, glória a Deus, era maior. Quem quer ir para o céu? Para ir para o céu precisa ter um encontro na porta, com a lenha, com o madeiro. 2025, só Deus sabe o que vai acontecer para a sua vida. Os planos você pode fazer vários. Mas independente do que acontecer, a única certeza que você deve ter, se você sair daqui e dizer que não entendeu nada, a certeza que você deve ter é a salvação da sua alma. Então não interessa se é líder, não interessa se é de louvor, não interessa se toca, não interessa se é bonito, se está pregando no altar. Não interessa o que você faz. Porque eu já expliquei aqui. Não é sobre o que eu estou fazendo, não é sobre o que eu tenho, é a palavra que eu carrego. É quem está na minha vida. Então se tem alguém aqui que é dracma perdida, pelo amor que você tem a Deus e o temor que você tem por estar aqui. E às vezes eu penso, será que tem temor mesmo para estar... Hoje é o dia do concerto. Mas esse concerto é com alguém que tem amor e misericórdia. É alguém que perdoa, que lava, que limpa e que joga no mar do esquecimento todo o pecado. O encontro no altar com a lenha, com o madeiro, com Jesus, com a porta da salvação, é sobre alguém que te amou de tal maneira que entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue carmesim para que você não seja condenado, mas você tenha vida eterna. O encontro com Jesus te garante perdão, salvação, provisão, manutenção. Você é alguém que precisa de Jesus. Então, depois de tudo que eu preguei, se você tem dúvida da sua salvação, ou se você veio aqui, nunca confessou com Jesus como Senhor Salvador, mas veio a convite, veio para a conferência, para o seu profetizando, e você veio até aqui nessa noite, esse é o ambiente da oportunidade. Eu ainda quero orar. Eu posso, pastor? Ainda tem um tempinho que está rolando ali regressivo. Eu posso orar ainda depois aqui, né? Eu ainda quero orar. Mas eu vou abrir esse momento para você que está aqui e quer uma aliança com Jesus. Não é religião, não é saia e nem coque. Eu estou de saia porque gosto de coque também. Acho que está na moda e aqui é bem chique, bem bonito. Achei que ficou elegante. Tem nada a ver com são. Se você está aqui e quer Jesus e deixar Ele transformar a sua vida e tacar fogo na sua vida, você vai sair do seu lugar e vir para cá. Porque se quer um 2025 diferente, uma vida diferente, se quer manutenção e provisão, você primeiro precisa daquele que vai te prover o necessário. Então eu vou contar até 3. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, para facilitar. Já ficou de pé. A primeira trava já caiu. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você não pode ficar assim do mesmo jeito. Se você chegou aqui e está em dúvida sobre a sua salvação ou não tem aliança com Jesus, essa é a oportunidade. Então, se você é alguém que está aqui, eu vou contar até 3.
E no 3 você vai sair da onde está e vai vir aqui na frente. Eu tenho vergonha. O que vão dizer? Não interessa. Não interessa o que vão dizer. O que interessa é o que Deus pensa ao teu respeito. Eu tô com preguiça. Larga essa preguiça. Vem. Eu vou entregar no culto de domingo. O dia é hoje, o dia é agora. Domingo ainda vai chegar. Só Deus sabe se ele vai voltar antes do domingo. Você precisa entregar a tua vida é hoje. Aqui tem perdão, reconciliação, amor, graça. Então eu conto 1, que os grilhões caiam por terra. Eu conto 2, seja cheia de coragem aí agora. Eu conto 3, sai do teu lugar e vem. Vem, não fica em dúvida, não fica sem aliança, só vem. A igreja vai te abraçar, a igreja vai cuidar de você, a gente vai te ajudar e Jesus vai estar contigo. Se tem alguém aqui, eu posso não saber, mas Deus e você sabe. Se tem alguém aqui, levante sua mão. Se você precisa de ajuda para vir aqui na frente. Todo mundo aqui tem certeza da sua salvação? Então dê um glória a Deus e um aleluia aí. Pronto. Todo mundo salvo, aleluia. Jesus voltar, não fica ninguém no banco. Não é verdade? Engraçado, né? Que vida de crente é na vé. Então, tem alguém... Eu quero orar pela sua vida. Você que está com pouco azeite, com pouca farinha, está fraco, precisando de ajuda. E essa ajuda só vem do alto. Eu quero orar pela sua vida. Sabe por quê? Mesmo tendo pouco azeite e mesmo tendo pouca farinha, você não desistiu. Sabe qual é a raiva do inferno? Você teve tempo demais para desistir. Imagina, carregando o madeiro, tocando fogo, fazendo o bolo, voltando, entregando para o profeta. Você teve tempo demais para desistir. Mas você está aqui. Então se você está aqui, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua família. Nós queremos impor as mãos sobre você. Nós queremos que você saia daqui de uma maneira diferente. Está na hora de tocar fogo nessa lenha. Está na hora de você fazer aquilo que é necessário para receber auxílio, receber ajuda. Para de ter vergonha. Você sabe que precisa de socorro e precisa abrir a boca para se relacionar. Sai do teu lugar e vem agora. Agora, sai do teu lugar. Depois não reclama que não teve ajuda. Depois não reclama que não teve suporte. Deus está aqui e está dizendo: eu quero te preencher, eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero te dar ânimo para levantar no depois, até que chegue na sua vida um tempo de multiplicação. Já tem 3 vidas, chega aqui, não fica com medo não. Já veio gente que tem coragem, agora vem você, mais corajosa ainda. Sai desse lugar, destrava isso. Você não entendeu o que eu falei? Que o encontro, a porta da oportunidade, fala-se de pessoas que ajudam umas às outras. Vem, ajuda que você precisa. Pode estar numa oração, ajuda que você precisa, o socorro que você precisa. Se você está acompanhando essa live aí agora, ajoelha onde você estiver, porque a gente vai te apresentar também. Quem não falava em línguas vai voltar a falar. Quem quer ser cheio, quer ser batizado no Espírito Santo, vem também, porque a gente vai orar. E se Deus quiser, você vai sair daqui batizado no Espírito Santo. Vem, agora vem com fé, irmão, porque eu estou cheia de fé. Se tu não crê, eu creio por você. Vem, esse é o último dia do profetizando, mas é o primeiro dia da manutenção e da multiplicação, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Quando vem uns, outros criam coragem para vir. Quando vem uns, outros vão criando coragem. Vem. Quem sentir de Deus, pastor, estende as mãos, pessoal. Posso orar, né? Eu já pedi, o Senhor liberou, estou debaixo da bênção. Vem. O louvor já começa a subir aqui. Pai,
Pai, em nome de Jesus, estenda sua mão. Aqui tem vidas clamando para que Deus mantenha, multiplique, traga uma mudança, dê um sustento, faça um sobrenatural. Pessoas que poderiam ter desistido, mas não desistiram, vieram até aqui porque precisam de um 2025 diferente. 2026, 27, 28, o Senhor te dará estabilidade nos seus tempos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Senhor. Aqui estão essas vidas, meu Deus, clamando por reforço do céu, a manutenção do céu, o azeite do céu, a farinha do céu. Vidas que estão clamando pelo teu socorro, auxílio, ajuda, poder, graça. Vai enchendo, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Eu te encontrei na caverna, porque assim te diz o Senhor. Eu vi quando tu foi afrontada, eu vi quando julgaram tu, eu vi quando tu precisou abandonar tudo, porque você não sabia lidar com aquela situação. Mas eis que eu te digo hoje: sai da caverna, porque eu trouxe você para este lugar, para que você veja o meu poder. Seja cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Depressão caia por terra agora. Espírito de enfermidade, eu te repreendo. Ei, andaramandiorebadaia, sebre de camando rebadaia só. E jo mandarabaia. Ei, Jorecaia, senda resgato. Eu ainda vou lá e resgato, resgato, resgato. Assim te diz o Senhor. Marquei encontro com o moço. Eu vou salvar, vou trazer pra perto, vou trazer pra perto, vou trazer pra perto. Tô marcando encontro. Eu vou salvar, eu vou alinhar os ponteiros. Jesus, abre a porta da oportunidade. A porta da oportunidade. Já falei uma vez. Aí vocês disseram: Senhor, só precisamos de alguém que acredite. Ei, mas assim diz o Senhor: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou fazer chegar recursos. Não vai falir de novo. Seja cheio, 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 cheio. Tô tirando do vermelho. Tá saindo do vermelho, tá saindo do vermelho. O Senhor marcou este dia. Ei, Aramandoreba. Eu quase derrubo o altar. Há uma graça de Jesus no ambiente. De Jesus no ambiente. Quem não é batizado, abre a boca para Jesus te encher aí agora. Aí ó, quem está sentado aí, abre a boca para Jesus te encher, Jesus te renovar. Mas Deus vai tocar na mídia. A mídia, taca fogo, Jeová, na mídia. Taca fogo nesses músicos, Jeová. Taca fogo na bateria. Taca fogo nessa guitarra, nesse povo aqui. Ô Daina, Deus te chamou como profeta, Daina. Um novo tempo o Senhor vai dar na tua história. O rumo está se alinhando. Uma porta vai aparecer e tu vai pensar: será que foi Deus? E assim te diz o Senhor: eu vou abrir essa porta, e a porta vai ser grande e larga. O ar financeiro vai dobrar, porque eu vou te mudar de lugar. Assim te diz o Senhor nessa noite.
mundo, estende. Vocês pensam que Deus não está vendo? Haverá um galardão. A mídia que pensa que ninguém está vendo. O Senhor está vendo o trabalho. E há um galardão separado, há um galardão separado, há um galardão separado. Ele me trouxe aqui para te dizer: o teu trabalho não é vão. O teu trabalho não é vão. Não, o trabalho não é vão. É liderança, é todos que fazem parte do voluntariado. Deus vai trazer portas novas. Portas novas. Portas novas. Irmãos, isso é para quem crê. Quem não crê, fica em casa. Você que veio até aqui, não deixa o fogo acabar. Por que tu insistes com Deus, dizendo: se o Senhor me ama, que ela fale comigo? Eu te amo independente de quem fala contigo, assim te diz o Senhor. Tu és a minha filha, escolhida antes do ventre. Os teus passos eu selei na casa do Senhor. Criada, cuidada e selada por mim. Eu sei. Planos mudaram, escolhas foram diferentes. Mas assim te diz hoje o Senhor: estou alinhando o teu ponteiro, trazendo o teu caminho para a casa de Deus. Ele te deu dons e talentos, e assim te diz Ele: não esconda. Desenterra hoje, porque eu quero te usar nessa nação. Desenterra, tu é alguém crescida na minha palavra. E Ele te diz: a minha unção eu não retirei de ti. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.